Dinheiro, domine esse jogo. Tony Robbins. Bem-vindo à selva. A jornada começa com esse primeiro passo. O primeiro capítulo é uma introdução à psicologia clássica de Robbins. Ele começa se lamentando pelo fato de que o dinheiro é um assunto que fere sensibilidades, afirmando de forma assertiva que o dinheiro é uma parte importante de nosso bem-estar holístico, e explicando que construiu o livro a partir de entrevistas com os melhores entre os melhores do mercado financeiro. Sua primeira conclusão é que conquistar a independência financeira contando apenas com o rendimento de nossos salários é muito difícil e que, portanto, é necessário poupar e investir. Ele diz que é necessário desenvolver uma mentalidade de investidor, substituindo a típica mentalidade de consumidor. E que a melhor maneira de contornar a psicologia humana e para realmente conseguir poupar é automatizar o plano de investimentos. Portanto, crie seu plano com a ajuda de um profissional, estabeleça saques automáticos e esqueça que esse dinheiro existe. Transforme-se num insider. Conheça as regras antes de entrar no jogo. Como o dinheiro é um tópico mal compreendido, especialmente por aqueles que acham saber exatamente o que estão fazendo, Robbins aborda os 9 mitos financeiros que precisam ser derrubados antes que você possa entender corretamente como o dinheiro funciona. Mito 1. Você pode ganhar do mercado. Só algumas pessoas extremamente talentosas conseguem repetidamente ganhar do mercado em volume de rendimentos. E nem você, nem seu consultor financeiro são pessoas extremamente talentosas. Menos de 4% dos fundos de mútuo geridos ativamente rendem mais do que o mercado. E isso é realmente muito, muito pouco. É infinitamente melhor comprar fundos indexados de gestão passiva que oferecerão rendimentos sempre em linha com o mercado em geral. Mito 2. As pessoas estão dizendo a verdade sobre as taxas cobradas. O custo médio de propriedade de um fundo de mútuo é 3,17% ao ano, quando você inclui na conta todas as taxas escondidas que serão cobradas, proporção de despesas, custos de transação, impostos embutidos, investimento em renda fixa e afins. Pode não parecer muito, mas a cada 1% de aumento em taxas, cerca de 20% do valor final de um portfólio típico de previdência privada é consumido. No fim das contas, ainda que o percentual pareça pequeno, ele pode ser a diferença entre dinheiro no seu bolso ou no bolso de outrem. Mais uma vez, a escolha por fundos indexados com suas taxas de apenas 1% fará uma diferença enorme na sua base financeira. Mito 3. As pessoas estão dizendo a verdade sobre seus rendimentos. Uma das verdades fundamentais a respeito do mercado de investimentos é: mais importante do que ganhar é evitar perdas. Considere, por exemplo, que seu portfólio de investimentos começou com R$100. Se você perder 50% disso no primeiro ano por um motivo qualquer, o valor total passa a ser R$50. Digamos então que você consegue ganhar esses 50% em rendimentos positivos durante o segundo ano de investimentos. Isso significa que seu retorno em termos de tempo de investimento foi zero, uma queda de 50% compensada por um aumento de 50%. Se olharmos em termos estritamente monetários, no entanto, seu rendimento foi 25% negativo. 50% de aumento sobre R$50 são R$75. E isso são R$25 menos do que seu investimento inicial. Fundos de mútuo tendem a emitir relatórios considerando o retorno sobre o tempo de investimento, e isso é um detalhe muito importante. Mito 4. Seu corretor defenderá seus interesses. Corretores são, em sua maioria, pessoas boas e honestas. Essa mesma maioria, no entanto, provavelmente não conhece os detalhes dos 3 mitos que acabamos de cobrir. Além disso, o modelo de trabalho com corretoras é ofuscado por sérios conflitos quanto às obrigações fiduciárias. Seu corretor tem como responsabilidade o aumento dos seus rendimentos, mas também o aumento dos rendimentos da empresa onde ele trabalha. Às vezes, cumprir com uma das responsabilidades significa ignorar terminantemente a outra. Se seu gerente de investimentos está afiliado a seu banco ou à empresa onde você investe, ele não é a pessoa ideal para gerir suas finanças. Busque consultores independentes ou empresas que fazem gestão de fortunas, não de investimentos. Essas pessoas são remuneradas por seus serviços, não titulares de parte dos seus rendimentos ou vendedores comissionados. Nos Estados Unidos, a National Association of Personal Financial Advisors e a Stronghold Financial são bons lugares onde encontrar empresas e profissionais com essas características. Mito 5. O seu plano de previdência básico vai ser suficiente para financiar a sua aposentadoria. Antes de ler esse livro, eu considerava os planos de previdência básicos como uma excelente oportunidade de investimento. Um clássico das boas práticas, especialmente no caso de fundos de pensão de empresas e autarquias. A dura realidade é que esse tipo de investimento é praticamente um experimento social fracassado. Todos já vimos o tipo de corrupção e roubalheira que acontece nessas instituições, infelizmente. Fatores como os listados nos 3 primeiros mitos limitam severamente as possibilidades de rendimentos reais, e os impostos sobre retirada servem apenas para diminuir ainda mais o seu dinheiro. Sem contar os riscos, infelizmente comprovados, de mau uso do dinheiro, desvios e de simples má gestão, que podem fazer o dinheiro da sua aposentadoria evaporar da noite para o dia. Busque planos de previdência privada que ofereçam como opção fundos indexados de baixo custo, que sejam devidamente segurados pelo Banco Central. São opções mais confiáveis e rentáveis para o seu futuro. Mito 6. Fundos a prazo determinado são uma boa forma de alocar investimentos. Como a maioria dos investidores médios não sabe como diversificar investimentos, muitos escolhem fundos a prazo determinado, em que o perfil de investimentos muda conforme a idade do investidor. Isso significa, por exemplo, que você pode correr mais riscos quando é jovem, com uma chance maior de aumento de capital, e que deve ter um perfil mais conservador quando está se aproximando da aposentadoria. Um perfil que vise a preservação do seu capital, tipicamente composto por mais investimentos em títulos e menos capital direcionado a ações e outros produtos de maior risco. Embora seja teoricamente uma ideia interessante, os experts que gerem essas carteiras frequentemente operam com duas pressuposições equivocadas: que os títulos são mais seguros que as ações e que ambos tendem a seguir direções opostas no mercado. Discutiremos isso em detalhes mais adiante. Mito 7. Fundos de previdência privada são um mau investimento. A sabedoria popular prega que o investimento em fundos de previdência privada é caro e, em geral, um mau investimento. Embora seja verdade, graças especialmente às taxas exorbitantes praticadas, superiores até às taxas dos fundos de mútuo, seria um engano considerar todos os fundos dessa natureza como sendo exatamente iguais. Os fundos do tipo PGBL podem ser considerados uma excelente ferramenta de investimentos. Também discutiremos isso em detalhes mais adiante. Mito 8. É preciso assumir grandes riscos para garantir grandes retornos. Uma das mais importantes regras do mercado de investimentos é arriscar um pouco em favor do potencial de ganhar muito. Para conseguir isso sem grandes dificuldades, é possível investir em títulos estruturados, PGBL e VGBL, por exemplo, que além de protegerem seu principal investido, ainda oferecem acesso ao potencial de inversão se o mercado se mover da maneira projetada. Mito 9. O sucesso é determinado por algo fora do seu controle. Aqui o autor faz uma pequena digressão, aplicando sua psicologia clássica ao dinheiro. É necessário mudar a sua mentalidade para garantir o sucesso. Com esses mitos derrubados, você não terá mais desculpas para reverter a situação da sua vida financeira. Qual o preço dos seus sonhos? Faça com que a vitória seja possível. O livro continua com a premissa de que ninguém realmente quer dinheiro. Queremos, na verdade, aquilo que o dinheiro pode comprar. O que cada um busca pode ser diferente, mas sempre estará enquadrado de alguma forma nas 6 necessidades básicas do ser humano.
Certeza barra conforto, incerteza barra variedade, amor barra conexão, crescimento, importância e contribuição. Apesar de o dinheiro ser uma parte essencial de nossas vidas, ao saber o que você realmente está buscando, será mais fácil descobrir como conquistá-lo. Uma vez que saiba para onde quer ir, você pode calcular um número mais preciso, que provavelmente será menor do que você pensa. Por exemplo, se em seus sonhos mais loucos você quiser comprar seu jatinho privado, isso custará cerca de 65 milhões de dólares, mais combustível, manutenção, equipe, etc. Ao invés disso, você poderia apenas fretar um jato. Isso custaria a você cerca de 5 mil por hora no mesmo jato, ou 500 mil dólares se você quisesse alugar por um total de 100 horas. Mesmo com um sonho praticamente impossível, como ter um jato, você geralmente pode gastar apenas uma fração do dinheiro que gastaria. Defina o que quer do dinheiro antes de decidir que quer o dinheiro em si, e você realizará suas metas e as fará mais atingíveis de um modo geral. Para definir ainda melhor o que você quer do dinheiro, Robbins sugere que você estabeleça um cálculo em 5 etapas. Com diferentes níveis de sucesso financeiro para perseguir, você torna as metas muito mais realistas e motivantes. Para saber mais, leia o resumo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, a Bíblia do Preparo para o Enriquecimento. Segurança financeira. Se você puder poupar o suficiente para que os lucros mensais sobre o seu portfólio financeiro cubram custos essenciais como moradia, alimentos, consumo de serviços básicos como água, energia elétrica, gás, transporte e prêmios de seguros, você já cobriu 65% dos custos básicos mensais de um cidadão americano médio. Quando chegar a esse ponto, você pode substituir o emprego que odeia por um que ama, ainda que ele pague pouco. Você pode abrir a startup que sempre sonhou, ou assumir todos os outros riscos que você até hoje não tinha segurança financeira para assumir. Vitalidade financeira. Se além disso conseguir poupar o bastante para cobrir metade de suas despesas mensais com roupas, entretenimento e pequenos luxos, mensalidade do clube, salão de beleza ou o que quer que seja que te faça feliz, você terá oficialmente chegado ao meio do caminho na trajetória para nunca mais ter que trabalhar. Independência financeira. Adicione o resto de suas despesas essenciais, o que não deve ser muito mais, e você chegará à soma total do que precisa ter para nunca mais ter que trabalhar. Liberdade financeira. Adicione os pagamentos mensais do financiamento de 2 ou 3 luxos significativos, um barco, uma casa de veraneio, um carro extravagante, etc. a esse número. Liberdade financeira absoluta. Agora sonhe alto. O que você precisa ter, coisas barra experiências, não seus custos, para considerar que tem tudo o que sempre quis. É aqui que residem os seus limites, e eles podem surpreender muito. Se for honesto consigo mesmo, é impossível que você realmente queira algo ridículo como um arranha-céu privado coberto de ouro por todos os lados. Não é possível que isso garanta felicidade suficiente para valer o tempo e esforço necessários para conquistá-lo. Além disso, provavelmente traria muito menos felicidade e satisfação do que você acredita, especialmente se a sua vida já estiver repleta de outros pequenos ou grandes luxos. Sem contar a sensação de culpa que o investimento de $1 bilhão em algo tão supérfluo traria, especialmente quando você sabe que esse dinheiro ajudaria a alimentar 100 milhões de crianças carentes por um ano inteiro. Lembre-se, a meta é atingir o que você realmente quer do dinheiro, e não o dinheiro em si. Se você realmente sentar e calcular o número, irá provavelmente perceber que isso é menos do que você pensa. Provavelmente não mais de $1 milhão. Pode ser que isso nunca seja alcançado, mas uma vez que você conhece o topo do que precisa, você irá perceber que está cada vez mais perto. Agora que você gastou tempo escrevendo aquilo que realmente fará você feliz, você pode revisitar algumas escolhas de sua vida que estavam no automático, avaliando se você as quer e se o custo que tem nelas realmente vale a pena para fazer você mais feliz. Ao percorrer esse exercício, junto com alguma motivação advinda da lista de 5 metas concretas listada antes, você poderá economizar mais e mais, reduzir impostos e cobranças, conseguir melhor retorno ou mudar seu estilo de vida de outras maneiras, mudando para um lugar mais barato, por exemplo. Tome a decisão de investimento mais importante da sua vida. Em poucas palavras, a decisão mais importante a tomar sobre seus investimentos é como alocá-los. Robbins apresenta uma longa lista cobrindo características de diferentes opções de investimento, mas já que elas estão disponíveis em outros lugares, passarei apenas brevemente por esse capítulo. Ele argumenta que os investimentos devem ser divididos em segurança, risco barra crescimento e sonhos, para oferecer um equilíbrio entre proteção de bens, crescimento de bens e uma poupança emocional que mantenha você com energia para seguir adiante. O lado bom sem o lado ruim. Crie um plano de renda vitalício. Robbins lança mão de seu grande trunfo aqui, uma olhada no portfólio financeiro de Ray Dalio, um dos maiores investidores da história. Dalio não está mais em busca de investidores agora, mas quando estava, exigia uma aplicação inicial mínima de $100 milhões. Uma crença geral que circunda esse tipo de carteira é de que o mercado em si reflete toda a informação, pelo menos é o que as pessoas normais diriam. Como resultado, a única maneira dos preços de investimentos mudarem é quando ocorre uma surpresa. As únicas duas maneiras dos preços do mercado em geral se modificarem seria a alteração decorrente da inflação ou deflação, ou o crescimento econômico. O aspecto diversificado do portfólio é conseguido quando investimos em diferentes classes de ativos, de modo que quando uma das classes vai abaixo, outra delas tende a subir, e seu investimento permanece protegido. A maioria das pessoas, incluindo profissionais de finanças, aloca cerca de 50% dos investimentos em ações e 50% em títulos de renda fixa ou de benchmark. Esse raciocínio supostamente faria com que, quando queremos maior risco e mais retorno, reforçássemos a posição em ações e derivativos, e quando quiséssemos menor risco com retornos menores, reforçássemos a posição em renda fixa. Esse raciocínio altamente aceito no mercado possui duas pressuposições enganosas, como discutimos antes: a de que títulos em geral e mesmo renda fixa são mais seguros que ações e derivativos, e de que as duas classes de investimentos estão sempre em direções opostas. Como vimos, a coisa é um pouco mais complexa. É aqui que as coisas ficam difíceis de seguir se você não é um expert em finanças. Então, seria melhor dar uma pequena lida no que vem a seguir, 2 vezes. Quando você diversifica seu portfólio de investimentos, o aspecto a diversificar é o seu risco, o que no contexto financeiro é apenas um sinônimo de variabilidade. Diferentes classes de ativos possuem diferentes níveis de variabilidade. Assim sendo, uma vez que ações em geral são mais variáveis que títulos, se você quiser equilibrar seu portfólio, você tem que possuir mais títulos do que ações. É o risco que está sendo balanceado, não os ativos atrelados a ele. Se você seguir essa lógica, você irá entender que o método tradicional para as carteiras, em percentagem de aplicação em cada tipo de ativo, é completamente sem sentido. É como fazer contas com maçãs para decidir de quantas laranjas você precisa. Quando fazemos o ajuste e seguimos a nossa carteira desse modo, colocando a variabilidade de cada ativo como índice para a sua proporção em carteira, as coisas ficam mais parecidas com isso. Com esse portfólio ao longo de 30 anos, você seguramente será capaz de anualmente bater os rendimentos gerais de mercado e, na pior das hipóteses, teria perdas de 3 ou 4% ao ano, como ocorreu com muitas carteiras em 2008, mas lembrando que, ao contrário desse tipo de perda, o mercado recuou 37% na ocasião. Seguindo o ciclo das crises, você
você perderia 3% ou 4% apenas em 4 dos 30 anos de aplicação. Se voltássemos 75 anos no tempo, você teria perdido algum capital em 10 anos apenas, quando na verdade houve recessão em 18 desses 75 anos, com a maior das perdas chegando a 43% num único ano. Ao estruturar um portfólio do modo correto, você torna o impossível real, batendo a média de mercado tanto em termos de riscos quanto de retorno. Você pode ainda ajustar seu portfólio para atender às suas necessidades, mas não há um benchmark melhor. Ao jogar essa bomba, Robbins passa a apontar o fato de que elevar seus investimentos é apenas metade da batalha. Você precisará saber o que fazer para descer da montanha. Quando você eleva seus ativos de modo a atingir o estilo de vida que quer, é hora de simultaneamente preservar e utilizar aquilo que você conseguiu. Investimentos tradicionais como o Tesouro Direto ou os CDBs são maneiras péssimas de manter capital com baixo retorno. Além disso, é muito provável que avanços da medicina façam a idade média subir em breve, muito além dos 80 anos. E uma matemática que compreenda 15 anos de aposentadoria não mais funcionará. Invista como se pertencesse ao 0,001%, o livro de regras dos bilionários. Robbins estruturou todo o livro com base nos depoimentos e entrevistas detalhados nessa seção, e isso significa que não há muita informação nova nesse capítulo. Mesmo assim, como os entrevistados são os maiores nomes do mercado financeiro americano, vale a pena comprar o livro e conferir as entrevistas uma a uma, só para entender melhor as perspectivas pessoais de cada investidor. Apenas faça, divirta-se e compartilhe. Robbins foge um pouco do foco geral do livro, dinheiro, para discutir o papel do dinheiro em nossas vidas e como ele representa apenas parte de uma vida feliz. As 3 decisões essenciais, qual o seu principal foco de interesse, o significado de suas decisões e seus objetivos pessoais, são o que realmente moldará a sua vida. O dinheiro apenas permitirá que você coloque isso em prática mais facilmente. Dinheiro permite a você investir em experiências, ganhar tempo e contribuir com a sociedade. Usar o dinheiro para o crescimento da sociedade em geral dará a você uma vida mais feliz e saudável. Conclusão. A maior parte do conteúdo desse livro já foi dita por outras pessoas em outros lugares. A contribuição de Robbins, no entanto, é expor as verdades que são esquecidas pelos profissionais e não são completamente compreendidas pelo público em geral. São pouco mais de 600 páginas contendo muita balela motivacional. No entanto, se essa balela foi dita pelo grande mestre da motivação, talvez valha a pena investir algum tempo nela. De qualquer forma, trata-se do melhor guia de investimentos que eu, pessoalmente, já tive o privilégio de ver.